corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, resta livre, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem? Boa, não sei pra quem, né? Pois é. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Estou gravando de vocês já sabem aonde, neste domingo, dia 23, que vocês também já sabiam. E antes da bola rolar, o recado que vocês já estão careca de saber também. Segue a gente nas redes sociais. Procura É Proibido Remar, deixa de ser preguiçoso que você vai achar. Além disso, se você quiser participar da nossa resenha, manda uma mensagem pra gente. Se não quiser participar também, não manda, fica de fora, é isso aí. Agora vamos começar logo essa bugada, que eu já tô sem paciência, clima nenhum, vamos que vamos então. Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Xará. Pra quem, né? Boa noite, não sei pra quem, cara. Esse é o programa mais desprazeroso de se gravar, mas acho que você mandou bem aí na sua insatisfação inicial. Gostei. É isso, cara. Vamos ver o que a gente comenta aí sobre Carioca, Libertadores, tudo que a gente combinou aí. Essa merda aí. Vambora. Essa merda aí. Também aqui com a gente, fechando a nossa escalação hoje, que infelizmente nosso querido piloto não pôde estar presente hoje. Doutor Bernardes, boa noite, Bernardes. Noite para todos aí presentes hoje. Um momento ao nosso ouvinte, que até pode ser bom, né? Depende de quando ele estiver ouvindo, ou ela. Estamos aí, né, cara, insatisfeitos, de ressaca, porém firmes e fortes, porque o amor ao Fluminense supera qualquer impasse, qualquer percalço. Esse clube não é excepcional só nas vitórias, nas derrotas também. É o melhor clube do mundo em qualquer situação. Então, seguimos amando o Fluminense, esperançosos e torcendo aí, porque na terça-feira tem outra batalha decisiva, né? A história não acaba no jogo de ontem, a história segue. E vamos em busca aí dos nossos objetivos que restam aí na temporada, né? Fiquei até mais animado. Gostei. E falando em animação, se tem alguma coisa que salvou, foi o Fluminense venceu hoje o Criciúma por 1-0 em Criciúma, com o gol de Luiz Travassos nos acréscimos. Com isso, nossos guerreiros seguem 100% na Série A2 do Brasileirão. E no próximo dia 30 vão enfrentar o Red Bull Bragantino pela liderança da competição. Doutor Bernardes, o que você tem a dizer aí sobre oásis nesse caos que a gente está vivendo com o Fluminense? Cara, as guerreiras de Xerém estão representando, né? A Luísa Travassos é uma jogadora já bastante conhecida da nossa torcida, né? Tricolor de coração, emocionou a todos no Brasileiro Sub-17 que a gente conquistou aí na temporada passada. Fez um gol ali no último segundo do jogo para coroar uma partida que a gente merecia vencer. O Fluminense foi superior a partida inteira, o Criciúma ali tentando incomodar com alguns contra-ataques que, por mais promissores que parecessem, não rendiam nada, assim, mal rendiam perigo à defesa do Fluminense. O Fluminense ali martelando, Tarciane, a zagueira, a artilheira, meteu uma falta no travessão que me fez pular do sofá. E aí, no último minuto, aquele gol chorado que a Luísa pegou ali um rebote com a bola na cara do gol, só botou pra dentro. Então, as guerreiras aí de Xerém, representando o Fluminense, 100% na competição, e vamos aí para essa decisão no domingo que vem contra o Monster Bragantino. Xará, seu comentário aí sobre as nossas guerreiras, como eu falei, o oásis aí nesse caos está sendo o Fluminense essa semana. Foi um respiro, né, cara? Um respiro. Mas concordo com o Bernardes. O Fluminense teve volume de jogo, fez marcação-pressão, teve oportunidade de gol. E o gol saiu na hora que... Digno da história do Fluminense, né, cara? Verdade. Tinha que ser difícil, mas fez justiça ao que foi a partida. Luísa Travassos, sem comentários. Inclusive, era a jogadora que estava na arte, né, que o Fluminense divulgou para o jogo de hoje. Verdade. E é tricolor, enfim, a gente já até comentou sobre isso. Aqui tem informação. E desinformação também de vez em quando, mas hoje é só informação. E então foi isso. Acho que a gente tem tudo aí para ser líder do grupo, né? E se classificar bem na competição, seguir. Sim. E tenho gostado bastante da atuação das meninas. E acho que pode ser acho que o futebol feminino tem tudo para conquistar bons títulos aí nesse ano. Diga lá, doutor Bernardo. Não, só para dar um panorama pro nosso ouvinte, para nosso ouvinte que não está tão ligado assim na situação do futebol feminino, né? A Charão veio aqui na semana passada dar o recado e tal, mas eu vou dar uma atualizada e falar como é que tá a tabela do Fluminense. Tá?
Fluminense e Bragantino estão empatados em primeiro lugar com 6 pontos. Por isso que a gente falou que esse jogo de domingo que vem é decisivo, né? Vai ser o jogo entre as duas equipes que estão mostrando mais futebol no grupo, né? Vai ser, acho que, o primeiro grande desafio desse time do Fluminense. Além dos dois, tem 2 times com 3 pontos, o Sport, Recife, e o time que a gente goleou na última rodada, né? O Vila Nova, do Espírito Santo, ganhou essa rodada. E Criciúma tá com 0 pontos. Quem mais tá com 0 pontos? O Atlético Goianiense. São 5 rodadas, então a gente vai para a terceira rodada. Se ganhar, tá praticamente, né, classificado aí para a próxima fase. E um rápido panorama também sobre o nosso futebol de base que jogou essa semana. Para informar aí, o Sub-17 jogou pelo Brasileiro, empatou em 1-1 com o Vasco, segundo empate em 2 jogos, né? E o Sub-20 ganhou de virada o Fla-Flu no sábado de manhã, com gol do Gabriel Martins e de um menino que agora me escapou o nome, sinto muito, vou até procurar aqui para fazer justiça para ele depois, mas que saiu do banco para resolver o jogo. E que o Fluminense jogou muito bem também, por sinal. Merecia a vitória e ela veio. Esse eu não pude assistir. Você assistiu? Eu assisti, porque foi a desculpa para começar a beber desde 10 horas da manhã também. E precisa de desculpa? Vocês que me ensinaram não isso, pô. não entendi isso também, não. Minha mãe tá assistindo, cara. E ontem, como nem tudo são flores, ontem o Fluminense perdeu pro Remador Dissidente por 3-1 na final do Carioca e foi vice-campeão. Xará, fala qualquer coisa aí sobre esse jogo. Cara, vamos lá. Acho que é bem difícil, né, da gente comentar depois de perder um título desse, que a gente vinha falando que era muito importante, por vários aspectos, pelo Fluminense estar há muito tempo sem ganhar o Carioca, pelo que simbolizava, significava esse confronto também nesse momento, né, por tudo que o lado de lá tem representado, tem defendido, enfim. Então, acho que é bem difícil comentar, mas eu acho que existem alguns fatores envolvidos nessa nossa derrota, né? O primeiro, eu acho que a gente já vem falando também isso há um tempo, que é em relação à disparidade técnica entre as equipes, né? Não acho que isso seja um único fator determinante, não à toa a gente já ganhou deles em outras ocasiões, mas é evidente que numa final de 2 jogos também isso pesa. É evidente que num calendário como o nosso isso também pesa, porque os caras têm um elenco muito mais robusto. E é evidente que dentro da partida isso também pesa, né? Quando eu falo que eu acho que não é só esse fator, é porque eu acho que o Fluminense vem enfrentando problemas táticos muito graves. E isso não é nesse jogo, não foi nesse jogo só, né? A gente já vem comentando isso também há bastante tempo, em jogos, inclusive com adversários que não têm essa discrepância de qualidade técnica, né, que teve ontem, do nosso adversário ontem. Então, por exemplo, o jogo contra o Júnior Barranquilla foi um exemplo disso. Era um time que a gente tem mais qualidade técnica, né, em termos de elenco, e que a gente sofreu e perdeu o jogo no Maracanã. Então, assim, eu acho que o Fluminense vem sofrendo com problemas técnicos de esquema tático mesmo, já há um tempo, a gente já vem alertando isso, e ontem, simplesmente, a gente repetiu os mesmos erros. Primeiro tempo, eu achei um pouco melhor do que foi o primeiro jogo, né? Eu acho que o Fluminense ali nos primeiros 10 minutos conseguiu ainda, marcou pressão em determinados momentos, conseguiu abafar um pouco o time do Flamengo, mas depois, cara, o primeiro tempo virou aquele desastre que já vinha sendo os primeiros tempos. O Fluminense sofrendo pressão, né? Enfim. Até que veio o pênalti, e os caras. Aí eu queria, né, deixar registrado o pênalti não marcado pro Fluminense, que é de uma coisa assim grotesca, né? É absurdo, é escandaloso um negócio desse. Não chamou nem VAR. Exatamente, o pior é esse, cara. Assim, porque se o juiz interpreta que não foi pênalti, beleza, mas o VAR não ter chamado, como chamou depois no lance seguinte, envolvendo até o Lucas Claro ali, o Bruno Henrique e tal, e aí o VAR chamou, o juiz. Pô, nesse lance o VAR nem chamou, cara, e a bola bateu nitidamente na mão. Então, assim, escandalosa a arbitragem no Carioca. Mas depois teve o pênalti lá para os dissidentes, teve um gol e o Fluminense sentiu o gol. Depois o Fluminense sentiu o gol, veio o segundo gol e o Fluminense foi para o intervalo na desvantagem de 2 gols, né? A gente sabe que o Fluminense ele consegue reverter esse tipo de situação, a camisa pesa, o Fluminense entrou no segundo tempo com uma postura diferente, e o Caio Paulista, aqui fica o meu registro também de elogio, a forma como o Caio Paulista vem entrando nos jogos, né, cara? Ele vem entrando, tem sido uma peça fundamental no elenco.
E o Fluminense conseguiu, logo no início do segundo tempo, esse gol que deu um gás para a equipe, né? E aí o que aconteceu, cara? O terceiro gol do Flamengo vem de uma falha do Marcos Felipe, que não falhou só nesse terceiro gol, falhou no segundo também, né? E eu acho que o Marcos Felipe fez uma partida muito ruim, muito ruim, né? Ele falhou nos 2 gols. Isso sem contar o pênalti, que é discutível também, essa forma como ele saiu, né? Para poder abafar ali acho que foi o Bruno Henrique mesmo, não lembro. Mas, enfim, a forma como ele saiu também é discutível. E os 2 gols Não foi o Bruno Henrique, não. Acho que foi o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. eu Agora também não lembro realmente também. não me recordo. Mas ele, assim, é discutível. Agora, os 2 gols ele falhou muito. E o Fluminense, cara, como eu falei, os mesmos problemas. Eu acho que o meio-campo, só para finalizar, a gente poder bater bola. O Fluminense, o meio-campo muito deficitário. Iago e Martinelli muito sobrecarregados. Os pontas que teoricamente teriam que formar a linha de 4 ali, um 4-4-2 defensivo, não conseguem cumprir essa função. Então, Martinelli e o Iago ficam muito sobrecarregados, não dão conta dessa marcação. Não à toa, não só o Flamengo, mas outros adversários nossos sobraram no meio-campo. Né? E a nossa deficiência também de lateral. A gente, infelizmente, não tem lateral esquerdo. Isso é uma crítica ao planejamento, né, do Fluminense, porque ao invés de trazer a quantidade de centroavante que trouxe, e a gente, né, eu achei a contratação do Abel boa, mas talvez a do Bobadilha nem tanto, podia ter contratado um lateral esquerdo e procurar melhor no mercado. Né? Espero que o Fluminense fique com o Marlon, apesar de boatos de que será difícil, né? Que o Fluminense parece que não ficaria com ele, mas espero que fique, porque eu acho que ser mais pior do que Egídio e Barcelos eu acho difícil. E na direita eu iria de Samuel Xavier, como eu tinha falado antes também. Acho que o Calegari peca muito, apoia pouco, e acho que o Samuel Xavier tem por ser mais experiente, eu acho que ele tem mais a contribuir para a equipe. Mas, no geral, eu acho que é isso. Acho que o Roger precisa urgentemente mudar a organização tática do time e fazer um outro esquema para que o Fluminense funcione, porque assim não está funcionando. Diga lá, Bernardes, que seu panorama é sobre essa final. Não, cara, eu tô contemplado aí pelo que o Otati falou. Concordo com ele bastante em relação aos problemas que o time do Fluminense tem apresentado aí nos últimos jogos, né? Acho que o Roger tem muito a pensar ainda, a diretoria, a gestão do futebol tem muito a pensar pro, pro restante da temporada, mas não quero muito mais falar sobre esse jogo não, cara. Assim, sobre a partida em si, sabe? Eu acho que é desagradável e já tá muito bem colocado pelo Otati. Ontem, depois da partida, eu já também não quis mais ver entrevista, ver coletiva, desliguei, assim, botei um filme, tomar uma cerveja, sabe? Comer uma besteira pra desligar um pouco, né? Tentar amenizar o sofrimento. O que eu tenho a contribuir para esse debate dessa etapa aqui do nosso programa, cara, é o seguinte: eu acho que depois de uma derrota dessa, né, a segunda derrota seguida em final para eles, que dói bastante na gente, em todo mundo, né? Acho que isso é indiscutível. A gente procura sempre encontrar onde é que estão os erros, o que a gente precisa fazer para que isso não aconteça mais, né? Para que o Fluminense volte a ser campeão, volte a estar no topo. E assim, eu vi muita gente nas redes sociais pedindo fora Roger, fora Mário, jamais assim, tirando a legitimidade dessas críticas, acho que inclusive muitas delas estão corretas, mas me preocupa que assim, que ao olhar o que aconteceu ontem em campo nessa final de Carioca, a gente entenda que as soluções são tão imediatas assim. Eu vejo um buraco muito mais fundo nessa situação. Eu comentei isso com vocês antes da gravação, nos nossos grupos de WhatsApp, comentei isso também no Twitter. Eu acho que o problema é muito mais estrutural, e se a gente não mudar radicalmente as coisas do jeito que estão, esse tipo de situação de sofrimento para a gente só vai ser mais frequente. Assim. Sei que o nosso programa leva a rivalidade, o clubismo de uma forma leve, descontraída, mas nesse momento eu queria falar sério sobre isso, porque eu acho que é importante. A torcida do Fluminense está discutindo sério sobre isso, porque a gente ama esse clube e a gente ama esse clube pela história gloriosa que ele tem. A gente gosta de ver ele vencendo e sendo campeão. Né? Eu falei no começo do programa que a gente ama esse clube em qualquer situação, na vitória ou na derrota, mas não é por isso que a gente vai se contentar com a derrota. São coisas completamente diferentes. Então, assim, eu vejo que a solução para o Fluminense hoje, pode ser a médio ou a longuíssimo prazo, é uma revolução nesse clube. Não adianta trocar o técnico, porque a gente sabe que trocar o técnico hoje vai vir um outro técnico, talvez não muito diferente,
né? A gente está cansado de viver essa situação de troca de técnico, troca de técnico, troca de técnico, e a gente vive um momento bom, e aí o técnico é maravilhoso, aí ele começa a errar, e o técnico é horroroso, e no final a gente não tem, assim, cacife, não tem dinheiro para trazer alguém que realmente seja, o incontestável, né? A gente fala no Marcão, beleza, o Marcão teve um final de campeonato ali sensacional nesse final de temporada, mas, sinceramente, quem de nós coloca a mão no fogo de que o Marcão consegue manter essa regularidade por uma temporada inteira? Não, e os incontestáveis que rapidamente viram contestáveis também, né? Sim, isso até é outra discussão, né? Isso até é outra discussão, que para a torcida do Fluminense. Mas enfim, eu não quero entrar nessa discussão agora, porque eu acho que as críticas ao Roger são válidas, sabe? São cabíveis. Não são só a chatice da torcida, não. Ele merece essas críticas. Só que tirar ele agora, eu acho que, assim, conhecendo esse clube, o nosso retrospecto e a nossa capacidade agora de ir ao mercado, eu não sei se resolve, sabe? O problema é muito maior do que isso. Trocar o presidente também. Resolve o Mário sair agora? Quem é que vai entrar no lugar dele? A gente veio de Peter Simpson, veio de Abad, tá sempre pedindo para trocar, sempre criticando a capacidade, mas, gente, a gente tem um universo muito limitado, um universo finito de pessoas que podem ser presidentes do Fluminense hoje. Isso entra tanto na questão da limitação da elegibilidade, né? Só pode ser sócio com. Deixa eu te cortar, Bernardes. Podem e mais limitado ainda dos que querem, né? Exatamente. Então, eu ia entrar nesse ponto. É limitado do ponto de vista da elegibilidade, né? Que só pode sócio proprietário e sócio contribuinte, da viabilidade, né? Que assim, tem que ter uma situação de vida muito confortável para dedicar 3 anos à filantropia para o seu time do coração, né? E essa questão também de quem quer ter essa dor de cabeça, que não é um trabalho fácil. Então, assim, eu acho que o Fluminense precisa de reformas urgentes e tem que ser virado do avesso, não é uma reforminha qualquer que vai resolver isso. Não é um ponto aqui, um ponto ali, não é assim, vamos botar voto online. Voto online é importante pra caramba, mas a reforma que o Fluminense precisa é muito maior do que isso. A gente precisa discutir para ontem a democratização ampla desse clube e qual é o rumo que a gente quer para a gestão desse futebol. E eu não estou falando aqui, fazendo uma defesa de clube empresa ou coisa do tipo, mas eu acho que a gente precisa discutir sim um outro modelo de gestão e tentar enxergar qual seria esse modelo adequado. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu gostaria de ver essa discussão sendo tocada por quem sabe. Porque, assim, quem sabe no sentido de quem tem conhecimento de gestão de empresa, de clube esportivo e tal. Eu me formei numa área muito distante disso, inclusive porque eu queria mesmo que a minha vida profissional fosse bem distante do Fluminense, né? Que é o meu lazer. Foi uma decisão estratégica para isso. Porque eu sei que se eu trabalhasse com o Fluminense, ia estragar tanto o meu trabalho quanto o meu lazer, né? Porque parar de ter prazer, né? É a coisa que mais me dá prazer na vida. Mas não deixa de existir em mim esse sentimento de que é urgente essa discussão. Eu estou disposto a discutir isso dentro das minhas limitações. Né? Eu só não estou capacitado para liderar esse debate, infelizmente. Eu não tenho como assumir essa responsabilidade. Eu queria muito que as pessoas que têm essa capacidade tomassem a frente. É isso que eu tenho para contribuir. Diga lá, Xará. Eu ia pegar só esse gancho, só comentar bem rapidinho. É que eu acho que esse ponto que o Bernardo traz que é fundamental, cara, que a gente pouco vê, assim, nas redes sociais, é que a galera foge muito de um debate de projeto, né, cara? Eu acho que a gente debate pouco projeto de Fluminense e mais personalismo, sabe? Eu não gosto do Mário porque o Mário é pavão e aparece nos bastidores e não sei o quê. Mas assim, a gente deixa de discutir, às vezes, pontos centrais de estrutura mesmo do clube, tá ligado? De projeto mesmo. Vai trocar? Vai trocar pelo quê? Que propõe o quê? Qual é o plano de Fluminense daqui pra frente, então? Entendeu? É porque é isso que a gente quer ver. Não quero discutir, porque o Mário não presta e o Celso Barros é maravilhoso, meu irmão. Acho que esse ponto é fundamental da gente tocar, cara. E infelizmente, a gente carece muito desse tipo de debate, sobretudo nas redes sociais. E de espaços, né? Não só nas redes sociais, obviamente que a gente está na pandemia nesse momento, mas de espaços que a torcida, que os sócios possam debater esse tipo de coisa. Diga lá, Bernardo. Eu quero fazer um complemento depois vocês falarem também, eu vou dar meus pitacos aqui Justíssimo, também. Justíssimo. Cara, eu acho que assim, eu entendo e concordo com isso que o Otati falou agora. Eu acho que assim, a sensação que o torcedor teve ontem, assim, de um certo desespero assim pelo fora Roger, pelo fora Mário, eu também tive. Só que o meu desespero foi direcionado para essa questão. Porque quando o Fluminense entra em campo e joga uma final do jeito que jogou, com a diferença que existiu, que eu acredito que jamais tem existido na história entre a gente e o nosso rival, é uma coisa que me deixa desesperado pelo nosso futuro, sabe? Por como que a gente pode reverter a situação.
porque é uma disparidade financeira absurda, né, que não é solucionável só com uma mudança de técnico, uma mudança de presidente. É uma situação externa também do futebol brasileiro que precisa ser enfrentada pelo Fluminense. O Fluminense precisa encabeçar o enfrentamento dessa questão. E essa questão interna, né, cara? Assim, eu vou além do que o Hugo disse. Eu acho que não é uma questão de se apresentar um projeto de oposição no Fluminense. Assim, eu boto tanto a oposição quanto a situação nesse barco desse problema que é hoje a estrutura do Fluminense. É para pegar esse estatuto e quase rasgar ele e escrever um novo. Lógico, assim, preservando as tradições da nossa instituição, preservando o que dá identidade para ela, mas a gente precisa de um novo modelo de clube de futebol. Não dá mais para continuar com esse modelo amador. Não dá mais para continuar com esse modelo de 1900 Guaraná com rolha. A nossa história é linda, mas o momento é outro. A gente não pode continuar querendo ser o clube do preguinho, que foi campeão de tudo sem receber um tostão pelo Fluminense. Isso não vai mais acontecer. A gente precisa olhar para o nosso passado, mas também para o nosso futuro. E o Fluminense, se só viver de passado, não vai ter futuro. Vai virar um Botafogo da vida. É questão de tempo. É isso. E eu vou complementar aqui, eu vou começar por parte, né? Vamos lá. Primeiro da partida em si, eu queria trazer alguns pontos aqui. Eu realmente acho que foi a pior partida, se não a pior, mas uma das piores do Marcos Felipe. Eu acho que foi muito infeliz. Isso aí não quer dizer, gente, que o Marcos Felipe... A gente tem que evitar esse imediatismo. Não presta, é horrível, não sei o quê. Não, ele foi muito mal, de fato sentiu. É um garoto. Então, assim... isso é desculpa. Não, ele foi mal, realmente, muito mal. Para mim foi o pior em campo, foi ele. Errou nos 2 gols e para mim até errou também no pênalti que ele fez, tá? Para mim também. Não foi falha só da zaga, foi também, mas foi falha dele também. E nos 2 gols ainda. Principalmente da zaga, né? Foi principalmente da zaga, mas dele também, também, porra, ele pelo podia... amor de Deus, de novo isso, né? Se fosse tomar o gol, sim, fez aquele lance, tomou o gol. Porque aí seria 100% da zaga. Mas como ele fez o pênalti, foi até um pênalti totalmente atabalhoado, talvez na ânsia até de evitar o gol, e eu achei que foi... Acho que sim. Eu acho que... Mas podia tentar fechar o ângulo, né? Podia só tentar fechar o ângulo e fazer o dele. É isso. Eu acho que ele divide a culpa com a zaga nesse aspecto. Mais da zaga, mais um pouco dele. E os 2 gols, bastante dele, inegavelmente. Foi falha grande, falhas grandes. Assim. O terceiro, então, nem se fala. E sobre a lateral esquerda, vocês já falaram, assim, a falta de planejamento foi absurda. Acho que a diretoria achou que estava bom com os dois e não tá bom, sabe? Isso é nítido. Apesar de eu achar, assim, aí eu vou até fazer um parênteses que o Barcelos não foi tão mal assim ontem. Vai ser polêmico se a galera vai me odiar, mas eu achei que ele não foi tão mal. E para mim não tem que deixar de ser titular. Ele é o titular. Nos últimos jogos ele mostrou isso, a meu ver. Outro ponto, o meio-campo. Não dá, gente. O meu xará falou aí, o Bernardo também. Um time ainda mais contra um time que é inegavelmente mais forte, o elenco, você jogar com 2 cabeças de área, na verdade quase um 4-2-4. Não dá pra jogar com nenhum time. Contra um time mais forte, menos ainda, entendeu? Você joga muito vulnerável. Eu vejo a gente também culpando os cabeças de área. Gente, são 2 cabeças de área no meio campo com 2 pessoas. É impossível você ter um bom desempenho dessa forma. Assim, na minha visão, é impossível. Então, o que eu acho? Para mim, esse ponto não dá para jogar mais nesse 4-3-3, que na verdade é um 4-2-4. Ou você joga no 4-4-2 clássico, 2 cabeças de áreas e 2 meias, e os 2 atacantes, ou vou além, joga com 4-4-2 com 3 volantes. Porque você vai ter 3 caras de marcação, você libera o Martinelli e o Iago, por exemplo. Entendeu? Então, assim, esse é um outro ponto importante. Xará, e que você pega também a possibilidade de, durante o jogo, tirar um desses volantes, botar um meia mais criador, tipo um Ganso, um Nenê da vida, um Casares, ou até mesmo um ponta. E aí, dependendo de como esteja o jogo, você tem esse leque de possibilidade, né? A gente chegou até a comentar isso em off, mas eu acho importante falar aqui também. Então, a gente falou isso em off na resenha lá, né? Porque esse esquema com 3 volantes permite que você, no segundo tempo, use o 4-4-2 clássico, se você quiser, tirando o volante, botando um meia, ou até um 4-3-3 mesmo, variando para esse esquema que você joga, mas não dá para começar com esse esquema. Isso aí no momento da partida. E vou além. Os 3 volantes permite que você jogue mais de acordo com o adversário. Por exemplo, no jogo de ontem contra o Flamengo, você poderia segurar mais os 3 volantes.
Entendeu? Num jogo que o Fluminense seja um time mais forte, ou até ao longo do jogo você sentiu que dá para liberar mais, você tem o Martinelli que sai bem com a bola, você pode liberar mais ele, deixar, na minha opinião, seria o Wellington, o cabeça de área mais fixo, e até o próprio Iago pode sair um pouco mais, então você vai sentindo isso ao longo do jogo. Então a leque de opções realmente é muito grande. Quanto ao Roger, e aí eu já falei aqui que eu acho que ele errou, é nítido assim. E nessa insistência não dá para começar. A gente tentou ver se era peça, não era peça. Começamos com um, no outro jogo começamos com outro, o problema foi o mesmo. Então assim, o problema é começar 4-3-3 desde o início, dessa forma, vulnerável pra caramba. Não dá. Você pode usar isso num eventual segundo tempo, numa determinada situação. Mas, por outro lado, também, gente, aí eu vou fugir sempre, eu sempre fujo do imediatismo. Fora Roger, eu acho demais. Eu acho que o Roger vem fazendo um trabalho que se mostra consistente. A gente vai ter agora algumas situações mais à prova, mas eu acho que é cedo para falar fora Roger. Eu acho que tem que dar mais tempo para ele fazer o trabalho dele. Eu acho que o percentual dele no Fluminense ainda é bom, mas ele tem que parar de ser teimoso, de insistir com essas questões. E aí, falando do extracampo, eu vou me alongar pra caramba, gente. Vocês me desculpem aí, mas na ausência do Nescau, eu vou tentar complementar aqui também. Um assunto que vocês sabem aqui, vocês dois sabem, mas a galera que está nos ouvindo não sabe, que eu sempre menciono isso, e é a questão das cotas de TV, gente. É muito complicado você não abordar essa sequência que o Flamengo vem tendo, essa dificuldade que os times vão enfrentar contra o Flamengo. Vira evento, eu vejo o Vascaíno comemorando os jogos contra o Flamengo, vira evento ganhar dos caras. Por quê? Gente, o Flamengo em 10 anos ganhou R$1 bilhão a mais que o Fluminense. 1 bilhão a mais em 10 anos. Então, assim, por mais que você... Eu já vi tricolor enaltecendo a gestão do adversário, não vou nem tirar o mérito, mas é muito mais fácil você gerir com 1 bilhão a mais. Entendeu? Isso Lógico, aí não tem nem como comparar, né, cara? Exatamente. E assim, 1 bilhão só para dar a dimensão pro nosso ouvinte do que significaria 1 bilhão na vida do Fluminense. Paga toda a nossa dívida e sobra dinheiro para construir um estádio. Sim. Não, e fora que, em média, 1 bilhão em 10 anos são 100 milhões por ano. Você imagina a diferença que isso faz na montagem de um elenco ou na folha salarial de um clube, né, cara? Bizarro, e lembrando que dinheiro gera dinheiro. Então, se você ganha 100 milhões a mais, você investe para ganhar mais. Investe para ganhar mais. E assim vai, é uma bola de neve, né? Então, assim, Exatamente. Não dá. E aí a minha maior crítica a essa e a todas as gestões anteriores desde 2011. Isso eu posso falar porque eu tive, por quem está nos ouvindo, e até para evitar hater, eu tive alguma participação política no Fluminense. Sou sócio proprietário, já tive alguma participação, hoje estou totalmente afastado, mas é a minha maior crítica desde 2011. Eu sempre falei desse assunto. Se não revisarmos essa questão das cotas de TV, completamente irreais a diferença, não tem como competir. E cada vez mais fica mais difícil reverter. Porque reverter depois de 4 anos já era difícil. Depois de 10, tá mais difícil ainda. Depois de 15, 20, vai ficando cada vez mais. Então fica aqui meu apelo à diretoria e a todo mundo da oposição também. Precisamos rever isso. Precisa de um movimento. E até as diretorias de todos os clubes do Brasil também, dos outros clubes, né? Precisamos rever isso, senão não vai ter competição daqui a pouco. Já está difícil de ter hoje. Você pega nos últimos anos, só ganhou Palmeiras e Flamengo. E por quê? Porque o Corinthians ganhou bastante em 2011 em diante, no início, mas teve o estádio que está pagando, mas que a hora que acabar de pagar também, vai ter uma diferença e vai ter um estádio para ele. Então, assim, se essa discussão não for feita, e a maior crítica de diretoria do Fluminense é essa, se essa discussão não for feita, vamos ficar para trás, não só o Fluminense, como todos os outros. E é importante falar disso, a gente está falando do Fluminense, mas você vê Vasco e Botafogo vão competir como? A diferença, se a nossa diferença para eles é grande, a do Vasco e Botafogo é um abismo gigantesco, cara. E que nós somos o adversário que tem mais condições hoje de bater de frente, né? No Rio de Janeiro, principalmente. É isso. Então, assim, eu reitero isso aqui. Fica a minha crítica à diretoria do Fluminense. Eu já mencionei isso em outras diretorias e nessa. E fica aqui minha cornetada. Tem que sentar e rever isso com outros clubes. E parar também de mesquinharia. Porque aí é o Vasco que ganha mais que o Fluminense.
É o Fluminense que quer ganhar mais do que o Bahia quer ganhar mais do que o Goiás. Gente, enquanto isso, o Flamengo ganha 4 vezes mais e tem 30% de audiência a mais, porque isso é importante de falar. Ninguém defende cotas iguais para todo mundo. Ninguém nunca foi assim. O que se defende é que as cotas sejam baseadas na realidade. A audiência de um clube para outro não foge de 30%. No ápice, ainda tem isso, no ápice, que é mais surreal. Então, assim, no ápice, 30% a mais, que se dê 30% a mais. Mas, assim, 3 vezes mais, 4 vezes mais não tem base na realidade. Isso é um projeto. E é um projeto que a gente é importante, como o Bernardo falou, discutir questões internas, é muito importante. É importante discutir as falhas do Roger, é importante discutir os erros dos jogadores, mas esse debate é mais importante. Assim, é urgente. Eu acho até que a gente já falou isso em off, vou até já falar aqui para o nosso ouvinte, é importante fazer um programa sobre esse tema. Entendeu? E assim, Faremos. E sobre, aí a promessa. Sobre o que o Bernardo, falou, da questão interna, é importante discutir a questão interna, até mesmo para você tentar compensar essa diferença. Porque, por exemplo, eu não sou, ideologicamente, vocês sabem, muito fã do modelo de SA. Estou longe de ser. Só que, como a gente já discutiu em outros temas, o Fluminense está inserido numa realidade socioeconômica. Então, é importante discutir até para você tentar compensar isso com outro modelo diferente. Porque se for no mesmo modelo que o deles, não tem competição. E não vai ter durante muito tempo. Então, assim, já me alonguei pra caramba, vocês me desculpem aí, mas eu precisava dar essa cornetada. Não, Gão, tá no seu direito, cara. Tá no seu direito. Isso aí. Mandou bem, pô. É isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre esse campeonato Ferjão? Só pra complementar, cara, isso que você falou faz todo sentido. Se a gente quer um dia, não que a gente vá, né? Porque a gente faz por esporte também, que dá prazer pra gente, mas se a gente quer um dia parar de criticar jogador, técnico e tal, a gente precisa debater isso, né? Senão a gente só vai ficar sofrendo e perdendo e discutindo isso. Não que seja ruim dar uma xingada num jogador, né? Exato, a gente precisa voltar a fazer isso com prazer, agora tá chato. E vamos virar a chave agora para Libertadores. Que fica um pouquinho melhor, mas nem tanto, né? Pois é. E, aliás, fica a minha desculpa os ouvintes aí, tô full pistola hoje, mas eu acho que é válido. Estamos todos, né? Eles também estão. Eles vão entender porque eles estão no mesmo clima. É isso. Eles já pararam de ouvir lá nos 5 minutos. O Fluminense vai... Eles estão ouvindo outra coisa que não Fluminense hoje, tenho certeza. Esse episódio vai ser ouvido daqui a 2 anos só. Vai ouvir na quarta-feira, quando a gente estiver nas oitavas de final. Isso aí sim. O Fluminense vai enfrentar na terça-feira, dia 25, o River Plate na Argentina, em tese, né? A vaga para as oitavas de final às 7h15 com a transmissão da Fox Sports. Doutor Bernardes, o que você tem a dizer sobre a nossa situação na Libertadores e até a expectativa para esse jogo contra o River? Cara, assim, a situação é bem sensível, né? Dramática. Precisamos pelo menos de um empate para passar de fase. Acho que a gente é capaz, bem capaz de conseguir. Mas é o Fluminense, qualquer coisa pode acontecer. E assim, não dá para mudar de ontem para terça muita coisa, né? Então que João de Deus olhe para a gente, nos abençoe, que Gravatinha esteja presente. E é isso, galera. Vamos torcer, vamos ter esperança, que é o máximo que a gente pode fazer agora, né? Não tem como de sábado para terça-feira. As críticas sempre foram colocadas, né? A diretoria fez um planejamento, agora vamos esperar o resultado disso para a gente fazer o balanço depois que as coisas acontecerem, né? Agora não tem muito o que fazer. Xará, fala aí seu comentário sobre a Libertadores. Acho que é isso. Acho que aquilo que a gente comentou sobre o jogo de ontem serve de alguma maneira, as nossas críticas servem de alguma maneira para o jogo de amanhã também, né? As nossas observações assim, em relação a esquema tático. Acredito também que o Roger não vai mudar muita coisa, porque é impossível você mudar, né, em 48 horas, considerando que há também uma questão de recuperação dos jogadores, enfim. Então, é isso. Acho que todos os santos olhem para a gente nessa terça-feira. Acho que uma informação que é importante é que o empate ele é muito arriscado. Na verdade, um empate nosso e uma vitória do Júnior Barranquilla praticamente coloca a gente para fora, porque a diferença de saldo de gol é muito pequena. Então, uma vitória do Júnior Barranquilla, só porque o Bernardo fez uma cara de estranhamento, estou colocando aqui a tabela. O Fluminense tem 8 pontos, né? E o Júnior Barranquilla tem 6. Se a gente empata com o River, a gente vai a 9. E o Júnior Barranquilla ganhando do Santa Fé vai a 9 também. E o Júnior Barranquilla ganhando chega a 2 vitórias, que é o número de vitórias que a gente tem.
Então empatem no. E o River tem quantos? O River tem 9 pontos. O River ficaria com 10 em primeiro lugar, né? Então o empate Entendi. leva a gente para disputa em saldo de gol. Só que o nosso saldo de gol é um a mais do que o Júnior Barranquilla. Então, assim, um empate do Fluminense por 1-1, 0-0, sei lá, e o Júnior Barranquilla ganhando de 1-0, já empata o saldo de gol. Então, assim, é bem. Seria só se fosse um empate 3-3 do Fluminense, alguma coisa assim. Não, mesmo Mas assim, é mais não, mesmo provável. assim, pô, mesmo assim, porque o saldo de gol é gols pró menos gols contra. Então a gente Não, continua. tudo bem, mas aí se eles ganhassem 1-0, a gente passava pelo gols pró, Ah, entendeu? sim. Tem. Ainda tem isso, né? Porque se for 0-0 e 1-0, empata até no gol pró. Exatamente. Não, aí fizeram um levantamento muito bom. Que o levantamento até tá. Vou indicar a página lá do Flupurelas, da Carol, que já esteve aqui com a gente. Ela publicou isso. Tem um levantamento que eu acho que foi o Marcelo Neves, salvo engano é esse o nome, do jornalista do Globo Esporte, que ele fez um levantamento muito bom, que tendo essa combinação de resultado, empata em número de pontos, em número de vitórias, em saldo de gol, em gols pró, salvo engano, em gols contra, sei lá, não sei qual é o outro critério. Enfim, pode-se chegar a um momento que vai chegar no ranking de clubes da Comebol. E o Júnior Barranquilla está na frente do Fluminense, diga-se de passagem. Então, Puta que pariu. é isso. Então, assim, o empate ele é muito arriscado. O resultado do River ter ganho do Santa Fé foi muito ruim. Foi uma merda. É. Porque um tropeço do River contra o Santa Fé daria a gente a possibilidade de simplesmente empatar com o River, porque a gente ficaria na frente do River. Então, agora não. Então, assim, o empate é bem arriscado. Mas, no geral, é isso. Acho que espero que o Roger pelo menos mude um pouco a postura do time, assim, tente corrigir algumas falhas mesmo que seja em pouco tempo. Eu gostaria só de registrar um fato lamentável, que a gente está com essa dúvida toda, né, de como vai rolar o jogo, de que estádio vai rolar o jogo, qual time que o River vai a campo. Isso tudo para mim é completamente surreal a gente pensar nisso num momento como esse. Considerando, inclusive, a situação que o River teve com o Santa Fé, para mim é lamentável a gente estar disputando um torneio nessas circunstâncias, volante tendo que agarrar. Para mim isso é, enfim, uma vergonha, desvaloriza o campeonato. Mas é a postura da Comebol, que quer impor, né? Não quer adiar de jeito nenhum, quer impor um calendário, goela abaixo. Então, enfim, que a gente faça um excelente jogo, que a gente consiga garantir a classificação, que eu acho que eu sigo confiante na recuperação do Fluminense esse ano e acho que a gente pode, inclusive, tem elenco para isso, corrigindo as falhas, para disputar o torneio, a Libertadores, que é o nosso grande sonho aí, né? Eu vou cornetar de novo, cara. Hoje eu tô full pistola mesmo. Se o Fluminense não ganhar do River completamente desmantelado, sem treinar, pelo amor de Deus, né, cara? E assim, que o Roger escute esse programa, escute a torcida, pelo menos uma mudança tática mínima. Não dá pra entrar no mesmo esquema depois de tudo que aconteceu nessa última semana aí, né? E não falo só das finais com o Flamengo. O jogo que a gente perdeu no Maracanã, gente. Assim, um time muito mais fraco que o nosso, perdemos em casa com esse esquema. Vai insistir nisso, entendeu? E assim, na boa, eu não sei como é que vai ficar essa situação dos jogadores do River com Covid aí. Parece que o River tá pedindo para jogarem mesmo com teste positivo, alguma coisa do gênero. Mas se jogar mesmo completo, os caras não treinaram, acabaram de se recuperar da Covid, o time inteiro. Se não conseguir ganhar desses caras, pelo amor de Deus, né? Aí é melhor não, assim, não merece mesmo se classificar, entendeu? Vocês querem comentar alguma coisa aí sobre essa situação do River aí com a Covid? O doutor Bernardo fez uma cara aí. Só tem uma observação a fazer, assim, que o erro está lá atrás, na decisão de ter futebol e no regulamento que foi feito, sabendo que estava acontecendo a pandemia, né? Porque agora, assim, o que eu tenho a dizer é, cara, o regulamento tem que ser cumprido. Né? Se o jogo Sim. não for adiado, o regulamento tem que ser cumprido, só isso. E é importante dizer que o River, todo mundo sabe que é o clube mais próximo da Conmebol, não quis inscrever os 50 jogadores. Eu concordo com você, Bernardo, que não deveria nem ter futebol, a gente até discutiu isso aqui. Mas tendo o regulamento, o River optou por não escolher os 50 jogadores que permitiria entrar em campo com os outros jogadores que estivessem livres, tem que ser cumprido o regulamento, né? Isso aí não tem jeito. Mas vai dar tudo certo. Alto astral agora, hein? Vai dar tudo certo. Vamos pra cima, porra! Mas engraçado, vocês forçando a animação é muito bom. É, isso aí! Vamos chegando ao final de mais um programa, e além dos programas semanais como esse daqui, temos também os pré-jogos, e vocês já estão cansados de saber disso, né?
Além disso, temos o quadro novo também. Esse vocês não estão sabendo muito, né? Escuta Teu Povo. E o primeiro episódio já está no ar, que foi com o Rico da Bravo 52. Assiste lá no YouTube ou escuta no Spotify, caso você esteja dirigindo e outras coisas mais. É isso. Se estiver dirigindo é pra assistir no YouTube, porra. Se tiver em casa, de bobeira, escuta no Spotify. Essa é a ordem certa. Tudo bem, o Menescal que sabe bem disso, assistir dirigindo pode sim. Sem cinto, por favor. Sem Porra, cinto, não. inclusive, ele me mandou Com cinto, outro dia, totalmente aleatório, mas eu acho que vale muito a pena compartilhar isso aqui. Uma notícia sensacional de uma mulher que foi multada por estar dirigindo sem cinto. Só que ela tava de moto. pô. Fica a dica aí. Você que está de moto, use cinto de segurança na moto. Cara, E aí citava a fala da mulher. Ela falava assim, como assim? Era isso. Melhor comentário. Cara, só vocês pra me fazer rir nesse dia, meu. Puta que pariu. Ai, cara. Vamos agora, então, aos recados. Depois os caras me quebrarem aqui mais uma vez, vamos aos recados finais deles. Doutor Bernardo, já que você fez essa piadoca, já dá seus recados finais aí. Boa noite e até a próxima. Noite, durmam bem e vida que segue, galera. É isso aí, o Fluminense acima de tudo sempre. Vamos pensar nas soluções aí para o nosso clube, curto, médio, longo prazo. E sempre mirando ali na vocação, né, do Fluminense Futebol Clube, que é a glória, que é a vitória. Então, embora, cabeça erguida. É isso. Vamos que vamos. Meu xará, Hugo Tati, boa noite e até a próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes. Bebam água, só para usar aqui a expressão do nosso piloto. Se hidratem. Terça-feira, a partir de meio-dia, não cumprimentem ninguém. Estou parafraseando aqui totalmente o nosso piloto, em homenagem a ele. Justo. Terça-feira é guerra, meu irmão. Cabeça erguida, vamos para frente, para cima deles, isso é Fluminense. Já passamos por coisas bem piores, mas isso não quer dizer, como o Dr. Bernardes falou, que a gente tenha que se contentar também com derrota. A gente está puto, já deu para perceber nesse episódio, né? E quem, enfim, está na resenha, quem está nos grupos com a gente também pôde conviver com a nossa insatisfação coletiva, mas é isso, é pensar para frente também, pensar a curto, médio e longo prazo e vida que segue, para cima deles, isso é Fluminense e vamos ser campeão nessa porra. Libertadores é obsessão. É isso. E eu vou, antes de me despedir, eu vou mandar um abraço para o nosso querido Rodrigo Menescal, nosso piloto aí, tá fazendo muita falta. Espero que tudo corra bem. Teve um pequeno imprevisto e não pôde participar com a gente. Um abração aí para ele. Já vai estar de volta aqui na nossa bancada. Porra, nem fiz minha média. Caralho, tu deu abraço. Eu não dei abraço. Isso é um absurdo. Vou ter que mas dar um abraço. Mas tá todo mundo puto, não deu abraço em ninguém. Não, mas vou ter que dar um abraço. Passar um episódio inteiro sem dar um abraço, sacanagem. Vou dar um abraço pro querido administrador, que eu não vou citar o nome, do Abade O Fiscal. Fica aí no ar. Tá na resenha, hein? Dizem as más línguas que ele está na resenha. E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Abraço, saudações tricolores. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!